Boa noite, com muita alegria. Estamos aqui para começar mais um culto de louvor e adoração a Deus. Um tempo de comunhão na Ramo Novo, Igreja Sem Paredes. Nessa noite, eu quero deixar para você, no começo desse culto, aonde você estiver, um versículo que diz o seguinte, no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Não diz o Senhor é o nosso. Apesar de que quando todo mundo disser o Senhor é o meu, ele se transforma no nosso. Mas isso dá a mim e a você uma perspectiva de paternidade única. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me leva a pastos verdes, ele me alimenta, ele me previne do perigo, ele me puxa para perto dele, ele me empurra quando eu preciso andar, porque ele é o meu pastor, ele é o meu pai, ele é o meu amigo. Amém? É tão bom sabermos disso. E nós vamos começar esse culto crendo na paternidade do Senhor, no pastoreio dele. Onde você estiver, louve ao Senhor, glorifique o nome dele, agradeça a ele por tudo que ele tem feito, porque grandes coisas ele tem feito e maiores ainda fará. Amém? É uma alegria ter você conosco. Esta Igreja Sem Paredes tem agregado pessoas e alcançado vidas que de outra forma não alcançaríamos. Compartilhe os vídeos, diga para as pessoas assistirem, estimule-as a serem pastoreadas pelo Deus, pelo Senhor que é o nosso pastor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu pastoreio, porque sabemos que nada nos faltará. Isso não quer dizer que teremos tudo o que desejamos, porque às vezes desejamos muitas bobagens, mas teremos tudo aquilo que necessitamos. E isso tranquiliza o nosso coração. Ser presente nesse culto, que ele seja em todos os momentos agradáveis a ti. Que cada pessoa em seu lar, onde estiver assistindo e participando desse culto, seja abençoado por ti. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu imenso amor. Nós cantaremos louvores, nós ouviremos a palavra e seremos alimentados pelo teu pastoreio. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Queridos, é um culto. Não é um filme para ser assistido, é um culto. Cante, diga amém, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia. Você é a Igreja Sem Paredes. Deus te abençoe poderosamente nesse culto, em nome de Jesus Cristo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Aleluia! Deus tem me chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me
levam para perto de ti. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia, eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dá essa chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor, se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, diga, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
nós somos príncipes e princesas de Deus. Deus nos criou, cada coisinha em nós foi Deus que criou. Nosso narizinho, nossa orelhinha, nossas mãozinhas, nossos cabelos, tudo foi Deus que criou. Não é legal isso? E Deus cuida tão bem da gente. Vamos ver então, hoje, a música sobre Deus nos fez? Vamos, amiguinhos? Então vamos! Vamos lá! Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer
Olá, meus irmãos, coisa tremenda estarmos na presença de Deus, ouvindo esses louvores e louvando o Senhor juntamente com eles, apresentando o nosso Deus, estas canções de adoração, de louvor. Como é bom estarmos na presença de Deus, não é mesmo? Desfrutamos quando estamos adorando a Deus, da sua paz, da sua alegria, da esperança, da sua consolação. É tremendo estarmos na presença de Deus. E agora vamos estar orando, é o momento do momento de intercessão. Nós vamos suplicar a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção, que alcance a cada família da comunidade Ramo Novo, da Igreja Sem Paredes, da nossa nação. E vamos orar pelos pastores, orar pelos missionários, vamos orar pelos nossos governantes, porque nós temos que confiar essas pessoas aos cuidados de Deus, que Deus sempre sabe o que fazer e como intervir na história da vida de cada um de nós. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado porque nós temos esta liberdade de podermos estarmos livres para orar e para falar contigo por meio do nosso único mediador, Senhor e Salvador Jesus Cristo, único mediador de Deus e os homens. Por meio dele, temos livre acesso até o Senhor Deus, Criador e sustentador do universo. Nosso Pai, a quem podemos chamar de Pai. Nós queremos nós queremos nos refugiar agora em oração em favor de todas as famílias da igreja, todas as famílias dessa nação, e suplicar a tua misericórdia, que haja paz nos lares, que haja provisão nos lares, que haja amor nos lares, que haja fé, esperança, consolação, ajuda mútua, crescimento, que haja unidade, que haja harmonia familiar nesses dias tão difíceis pelos quais passamos, que a tua graça possa estar ensinando as famílias a se amarem, a se conhecerem e, enfim, serem produtivos e profundamente criativos nesses dias para viver em família e orando uns com os outros ou compartilhando a vida uns com os outros e crescendo em amor e graça em cada lar. Pai, abençoa a nossa nação, abençoa os que governam esta nação, tanto a nível municipal, estadual, federal. Senhor, nós suplicamos que todos quantos têm um poder de decisão, de administrar e com justiça em prol daqueles que necessitam realmente dos cuidados. Pai, nós sabemos que vivemos numa sociedade profundamente equivocada, onde essas pessoas que deveriam estar servindo a nação, estão sendo servidos pela nação. Meu Deus, tenha misericórdia, faça com que aqueles que têm boas intenções, que têm projetos para mudar essa questão desta injustiça de Estado e povo e Estado, a fim de que todos possam ser, no mínimo, justos e honestos na administração dos bens dessa nação. Pai, tenha misericórdia, perdoa os pecados dessa nação, os pecados de idolatria, os pecados de imoralidade, os pecados de corrupção, os pecados de violência. Meu Deus, tenha misericórdia, os abusos, os pecados, Senhor, de feitiçaria e toda sorte de transgressões que a nossa nação tem cometido contra ti. Perdoa os pecados da tua igreja, talvez por omissão, talvez por comodismo ou desvio de propósito. Meu Deus, tenha misericórdia, que o teu perdão esteja sobre todos nós, a tua graça sobre todos nós. Oramos pelos missionários que estão nos campos, oramos pelo nosso missionário que está ali em Guiné-Bissau. Pai Deus, tenha misericórdia, eles estão num momento difícil daquele país, num momento de guerras civil e numa perseguição tremenda, e eles precisam do teu livramento, da tua graça. Abençoa o nosso missionário que está ali, o Raimundo, com a sua esposa. Abençoa a saúde da sua esposa, restaura a sua saúde física e emocional, fortalece a fim de que eles possam estar prontos para o teu momento e para o momento também que poderão deixar aquela nação. Pai, em nome de Jesus, abençoa os pastores, as igrejas, os líderes, abençoa os anciões, os velhinhos, as velhinhas, aquelas pessoas tão queridas e amadas que estão sentindo talvez falta da comunidade, estarem juntos. Enche o coração deles de gozo, de paz, a tua presença. Abençoa as crianças, jovens, adultos,
Enfim, abençoe a todos quantos nos ouvem com a tua paz, a tua alegria, tua libertação, tua salvação e a tua presença. Oramos, aceita a nossa adoração, nosso louvor no culto desta noite e tenha misericórdia de todos nós. Suplicamos as tuas ricas bênçãos, a tua paz, a tua alegria, a tua direção, a tua revelação e o teu encaminhamento para cada um de nós nesses dias e para os dias que ainda hão de chegar. Assim pedimos, orando em nome de Jesus, agradecido, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar adorando a Deus juntamente conosco, louvando e prestando atenção no que Deus vai falar conosco através da sua mensagem. Fique atento, continuemos na presença do Senhor. Jeová Jireh.
desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fracos, creio em ti. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que bom estarmos aqui novamente para adorar ao Senhor, para cultuar a Deus juntos neste canal. Nós ainda não podemos estar juntos, né, no templo, mas eu creio que o Senhor tem um propósito para a nossa vida como igreja e logo, logo estaremos juntos. Vamos passar, vamos atravessar este mar, né, de dificuldades e vamos passar para o outro lado, onde a glória do Senhor vai ser manifestada sobre nós como igreja. Eu gostaria de meditar um pouco na palavra do Senhor esta noite, sobre um tema que eu coloquei nesse texto que se chama A Obra de Deus em Nossa Vida. O texto que eu quero usar como base para este tema encontra-se ali em Filipenses capítulo 1, versículo 6, e ele diz o seguinte: tendo por certo que isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Eu também separei outro texto que está lá em Tiago, capítulo 1, 17, que diz:
que toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa, que o nosso coração, ó Deus, seja tocado pelo Senhor, que a nossa vida, Senhor Deus, seja como um canal das tuas bênçãos, ó Pai, e recebamos do Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, do falar do Senhor aos nossos corações, sejamos por ti abençoados. E neste culto toda a glória e toda a honra sejam dadas a ti, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é um prazer muito grande falar aos irmãos sempre que temos a oportunidade. Ministrar a palavra do Senhor é algo tão maravilhoso, tão gracioso. E eu gostaria de fazer isso pedindo a Deus que o Senhor nos dê graça para falar aos corações dos irmãos. Bem, meus irmãos, esse texto ele é muito tremendo, muito profundo. Paulo está escrevendo ali à igreja de Filipos, e a igreja de Filipos ela tem uma característica muito interessante, porque ela era uma igreja abençoadora do ministério de Paulo. Paulo recebia ofertas desta igreja, Paulo recebia a atenção, cuidado desta igreja. Então Paulo tinha uma ligação com eles, uma ligação de amor e de cuidado, e ele escreve esta carta para os filipenses debaixo de prisão. Paulo estava preso, Paulo estava isolado, Paulo estava em Roma preso porque pregava o evangelho do Senhor Jesus. Ele estava sendo até inclusive acusado falsamente e ali debaixo de um tribunal tão desleal, tão corrupto, Paulo acaba sendo condenado à morte. E debaixo de toda essa situação, de todo esse isolamento social de Paulo, ele escreve uma carta tão linda. Se você ler a carta aos Filipenses, você vai descobrir coisas tão preciosas, ensinamentos tão profundos. Mas eu gostaria de hoje de me ater a pensar este pequeno texto do capítulo 1, no versículo 6, e ministrar ao coração dos irmãos, porque o Senhor tem falado tanto comigo nesses últimos dias, e como Ele tem falado através da carta de Filipenses já há muito tempo, e eu gostaria de compartilhar com você essa noite. Que Deus possa abençoar o nosso coração. Bem, meus irmãos, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Bem, Paulo está falando de uma obra de tratamento, de um trabalho que ele está fazendo nas nossas vidas. Foi isso que ele falou à igreja de Filipos. Ele disse, irmãos, fiquem tranquilos. Aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, o trabalhar de Deus na vida de vocês, Ele não vai deixar pela metade, mas Ele aperfeiçoará em suas vidas até o dia de Cristo. E assim também Ele faz ao nosso coração, Ele faz isso a nós, Ele faz isso conosco. Esta é uma carta tão atual, e a palavra do Senhor é tão atual, e Ele nos ensina coisas maravilhosas neste texto. O texto de Tiago diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, meus irmãos, este construtor, este Deus que trabalha em nossa vida, Ele tem para nós, Ele tem luz. E no Senhor nós podemos confiar porque nele não existe variação e nem sombra de mudança. Deus não muda os seus pensamentos com relação a nós, porque Ele nos ama e Ele tem um grande plano para a nossa vida. Ele tem um grande propósito para a nossa vida. E é isso que nós queremos ministrar essa noite. A obra de Deus em nossa vida. Você está preparado? Então vamos lá. Amém? Você já visitou algum canteiro de obras? Você já construiu, ouviu alguma construção? Vamos dizer lá, desde o primeiro momento da obra, onde se pega um terreno e começam a construir uma casa, um prédio, ou seja lá o que for. Aquilo era só um terreno e alguém começa a construir ali. E os primeiros momentos daquela obra ali, o seu começo, o meio, aquilo tudo na verdade, parece um caos. Olhamos para tudo aquilo e não vemos exatamente no que aquilo vai dar. Se vai mesmo sair alguma coisa bela, uma casa, um prédio. Mas quem está construindo,
o construtor, para ele tudo está no seu lugar. É interessante isso. Ele tem um projeto, ele sabe que aquilo vai ficar bonito, que aquilo vai ficar lindo e que no final receberá elogios. Assim também, meus irmãos, é a nossa vida. A nossa vida é desse jeito. O trabalhar de Deus, o grande construtor, é desta forma. Ele pega as nossas vidas e quer construir em nós algo maravilhoso, algo que Deus tinha sempre, desde o início, de planos para a raça humana. E tem planos maravilhosos para mim e para você. Segundo esse texto de Filipenses, meus irmãos, nós somos esse canteiro de obras de Deus. Nós estamos sendo sempre e constantemente sendo trabalhados e tratados por Ele, em nosso caráter, sendo moldados para sermos conforme o caráter de Cristo. E esse é o grande propósito de Deus. Esse é o grande plano de Deus para a nossa vida, que sejamos à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Para que vivamos conforme os pensamentos de Deus, para que vivamos segundo aquilo que Ele mesmo pensa, porque também, meus irmãos, os pensamentos de Deus, como a Bíblia diz, são muito mais elevados do que os nossos. E também, meus irmãos, neste plano está inserido aquilo que a palavra nos diz, que ele preparou um caminho para nós andarmos, e os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. E como é que nós vamos andar nos caminhos de Deus, que são muito mais elevados do que os nossos? Vamos conhecer isso. Vamos aprender disso. Vamos nos submeter ao Senhor, vamos nos submeter à ação do seu Espírito, para que possamos então entender o que Deus quer falar conosco, onde o Senhor quer nos levar. Porque, meus irmãos, nós estamos nesta vida de passagem. Este lugar, na verdade, este lugar é como uma ponte. A nossa vida aqui, o que nós estamos fazendo é passando por cima de uma ponte, indo para a Nova Jerusalém, a Canaã celestial, o céu prometido por Deus, e ninguém constrói casas sobre pontes. Então o nosso lar não é aqui, o nosso lar é lá com o Senhor. É com o Senhor, na eternidade. Nós estamos de passagem aqui, estamos sendo construídos por Deus, aquilo que Deus está fazendo em nossa vida, Ele quer construir em nós como uma casa espiritual, um edifício que glorifique ao Senhor Jesus. Estamos sendo preparados pelo Senhor para uma grande e maravilhosa promessa. Vamos lá? Então, meus irmãos, vamos observar aqui um texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o que está dizendo esse texto. E ele diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Preste atenção nisso. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Olha que coisa interessante. O que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Tremendo isso. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu acho esse um dos textos mais poderosos da palavra. Porque, na verdade, irmãos, esse texto fala da própria vida de Deus em nós. Jesus morreu na cruz, não para mostrar para o mundo que ele era um homem bonzinho. Jesus não morreu na cruz para
como diz a teologia da prosperidade, para encher e engordar a nossa conta corrente. Jesus morreu na cruz para que nele estivéssemos escondidos e para que ele revelasse em nós a sua glória e para que ele revelasse em nós a sua própria vida. Nós somos esse templo do Senhor, onde ele diz que o Espírito de Deus habitaria em nós. E é por isso que ele constrói em nós uma nova casa. Amém por isso? E eu gostaria que você gravasse bem isso no seu coração, essas expressões desse texto. Porque, na verdade, meus irmãos, a Bíblia está dizendo aqui em Coríntios que ele não nos ensina com aquilo que a sabedoria humana ensina. Mas ele diz que nós somos ensinados pelo seu Espírito. E é isso que você precisa gravar bem. Você é ensinado pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante, meus irmãos, que nada disso é imposto ou forçado. Tudo isso o Senhor nos ensina graciosamente. Quando nós dizemos para Ele, sim, Senhor, pode trabalhar na minha vida. Eu te dou liberdade ao Espírito de Deus. Sabe, meus irmãos, nesse processo, nós precisamos contar com a graça e com a misericórdia de Deus, porque realmente nós somos muito, mas muito afeitos a deslizes na vida. Há coisas em nosso coração que muitas vezes não agradam a Deus, mas a palavra de Deus diz que Ele está sempre disposto a nos perdoar, nos corrigir e alinhar nossas vidas, os nossos pensamentos com os pensamentos deles. Algumas coisas precisam ser compreendidas por nós, porque quando lemos um texto como esse, alguns textos como esse, eu, por exemplo, isso me reporta àquilo que o apóstolo Paulo escreveu ali em Gálatas capítulo 2, no versículo 20, que diz: eu estou crucificado com Cristo. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, meus irmãos, esse é o nosso Deus, que para nos resgatar das garras do diabo, para nos resgatar da força do pecado, para nos tirar da condenação eterna, Ele não pediu nada para nós. Ele não pediu para que você cumprisse alguma promessa, alguma coisa. Você não precisa fazer nada. Você precisa crer nele, porque o sacrifício já foi feito por ele. Ele pede para que nós sejamos apenas e tão somente obedientes a ele. Ele pede tão somente que nós creiamos nele. E Paulo disse desta forma: eu estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu. E ele passou a ser Senhor da minha vida. Isso tem muitas implicações, meus irmãos. Isso não é o tema da mensagem de hoje. Podemos falar isso de outra maneira, em outro dia. Mas quando você lê um texto como esse, a vida proposta por Jesus Cristo para mim e para você é que nós vivamos por Ele, vivamos nele e vivamos para Ele. Jesus nos fala sobre esta comparação de uma vida estruturada sobre Ele como uma rocha inabalável. Ou seja, Ele deseja que nós permitamos que Ele construa sobre nós uma nova estrutura, mas sobre Ele mesmo, como uma rocha firme e eterna. Ele quer construir em nós e quer que nós construamos esta casa, esta nossa vida sobre Ele mesmo. Isso é interessante, irmãos, isso é maravilhoso, isso é espetacular. É maravilhoso saber que Jesus tem esse plano para nós. Veja uma coisa. Quando nós permitimos que o Senhor Jesus venha construir em nós aquilo que Ele deseja e que nós sejamos e que somos construídos sobre Ele mesmo, a palavra do Senhor diz que pode vir o vento, ou pode vir a tormenta que vier, nós estaremos inabaláveis. Porque nós não construímos a nossa casa sobre a areia, mas construímos sobre a rocha, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que algumas coisas acontecem em nossa vida.
Nós somos como um terreno preparado para uma bela construção. E se ali houver algo que impossibilite tal obra, o Senhor não vai reaproveitar. Deus não vai reaproveitar, o Senhor Jesus não vai reaproveitar algo que está falido. Ele simplesmente vai colocar aquilo abaixo, tudo aquilo que foi construído, ou seja, todas as estruturas erradas, e ele vai construir de novo. Exatamente porque nesta casa há coisas que não agradam ao Senhor. Há coisas que, de tal forma que deterioraram a sua vida e que já não servem mais porque aquilo não dá para você caminhar com Deus e caminhar com Jesus. Então ele vem e desmancha tudo aquilo e começa de novo. E se nós não permitirmos que o Senhor faça isso em nossa vida, nós não poderemos crescer nele, nós não poderemos ser essa nova construção. Exatamente porque há coisas que nos ferem e que nos prejudicam e que precisam ser transformadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E ele vem, meu irmão, ele vem, minha irmã, sobre nós. E com as suas ferramentas espirituais, com sua misericórdia, com a sua graça, com o seu favor, com a sua bondade, com as suas virtudes, ele vem sobre nós, ele nos purifica, ele nos justifica, põe tudo no chão, põe tudo nas caçambas da vida e joga fora aquilo e começa uma nova obra na nossa vida. Eu gostaria que você observasse, então, o que está escrito ali em 2 Coríntios 5,17. Ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que bênção! E, meus irmãos, o fundamento da nossa vida é o Senhor Jesus. Alguns versículos que se seguem diz assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, a nossa nova casa, o que Deus quer construir em nós, nós não podemos fazê-lo em outro fundamento senão no Senhor Jesus. Porque então, irmãos, como diz lá em Efésios 2,20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, nele somos construídos uma casa, um edifício que glorifica o nome do Senhor. Então, meus irmãos, ele vai preparar este terreno, ele vai preparar este edifício para a sua glória, que é a nossa própria vida. E ali nós podemos observar algumas características importantes de um preparo para uma construção. Veja lá, por exemplo, eu queria contar aqui uma experiência que eu mesmo tive. Há alguns anos que eu construí uma casa, eu tinha um terreno e eu ia construir uma casa ali. Tinha um projeto bacana para mim construir e fazer ali uma casa. E eu planejei e planejamos tudo ali juntos e fizemos aquela casa. Mas naquele lugar onde nós íamos construir, ali havia um belo de um abacateiro, bem no meio do terreno. Um abacateiro que dava uns abacates maravilhosos. Mas interessante que, apesar de ela ser uma árvore muito agradável, né, ela não poderia estar ali. Ela deveria ser retirada, porque havia um projeto para aquele lugar, para aquele terreno, e aquele abacateiro não poderia ficar ali. Por melhor que ele fosse, por melhor e mais gostoso e mais sombra que ele desse e tudo mais, e fruto maravilhoso, ele não poderia ficar ali. Então começa-se um trabalho de retirada, um trabalho extremamente árduo para tirar aquela árvore dali. E para arrancá-la, meus irmãos, não foi fácil. Vários dias de trabalho. Tivemos que chamar ali alguns trabalhadores para podar e para depois serrar e derrubar aquela árvore. Era uma árvore muito grande. E tivemos que chamar pessoas para nos ajudar a derrubar, a carregar aqueles troncos pesados para fora e retirá-los dali. Imagina quanta gente não trabalhou nessa empreitada.
Então nós tivemos que também cavar um buraco muito grande para tirar aquela raiz do abacateiro dali. Mais gente trabalhando, mais maquinário trabalhando. Imagina isso, transfere isso para o terreno da nossa vida. Quando cresce alguma coisa que não se deveria crescer em nossa vida. Por mais que no começo você ache que aquilo vai ser bom e agradável, aquilo não pode estar ali. Muitas vezes em nossa vida, aquilo é a mesma coisa que dizer que uma situação de vida que nós não tratamos no começo e cresceu aquilo, e como é que nós vamos fazer se nós tínhamos um projeto para construir algo naquele lugar? Então nós tivemos que chamar ali várias pessoas para arrancar aquela raiz. E aquela raiz, quando foi arrancada, deixou um enorme buraco naquele terreno. E para tampar aquilo, nós tivemos que contratar e comprar caminhões de terra para jogar naquele lugar e deixar ela nivelada e para podermos, enfim, construir aquilo que queríamos. Assim, meus irmãos, é a nossa vida. Coisas que constroem ali, que não deveriam ser construídas. Coisas erradas que se constroem na nossa vida, que não deveriam ser construídas. Coisas que deixamos crescer ali, que não deveriam crescer. Quando nós encontramos a graça de Deus, nós descobrimos que tudo aquilo ali precisa ser arrancado, para começar tudo de novo. E como é que nós vamos fazer isso? Muitas vezes essas coisas vão machucar a nossa vida, porque o novo de Deus não pode conviver e compactuar com aquilo. E nós precisamos pedir a Deus a sua graça e a sua misericórdia, que nos ajude a tirar de nós todas essas coisas ruins e fazer tudo novo. E essa é uma obra que Deus quer fazer em nós. Você está entendendo, né? Pois bem, meus irmãos, a nossa vida é assim. A nossa vida é desse jeito. E nós, nesta terra, como nós somos peregrinos e estrangeiros nesse lugar, nós precisamos buscar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê a sua misericórdia para andarmos nesta terra segundo a sua vontade. Meus irmãos, quando a palavra do Senhor diz ali em Efésios capítulo 2, de 19 a 22, que nós somos o bom fundamento de Cristo, o bom perfume de Deus. Somos edifício de Deus, bem ajustado, crescendo como santuário dedicado ao Senhor. Nós precisamos que permitamos que o Senhor venha e trabalhe em nossa vida e faça de nós um novo edifício para a glória dele. É verdade, meus irmãos, que tudo isso que temos em nós, que vivemos em nossa vida, é tudo muitas vezes tão difícil, tão complicado, mas precisamos entender que a boa mão do Senhor está sobre nós e que Ele fará o melhor para nós. E qual é, meu irmão e minha irmã, a finalidade de tudo isso, dessa grande obra que o Senhor faz em nossa vida? Aquilo que Deus faz em nossa vida, em primeiro lugar, esta obra de Deus, ela é perfeita. Diz o Salmo que o caminho do Senhor é perfeito. E esse caminho perfeito do Senhor, Ele quer que nós andemos nele. Porque Ele mesmo preparou este caminho para nós andarmos nele. Então, esta obra de Deus fará com que nós caminhemos sobre um caminho perfeito. E Ele vai trabalhar em nosso coração para isso. Ele vai trabalhar em nossa vida para que possamos andar conforme a sua vontade, andando em seus caminhos, andando debaixo da sua graça, vivendo a vontade do Senhor, fazendo com que a nossa vida seja perfeita como a dele é. A Bíblia diz, sede santos como é santo vosso Pai que está no céu. E como nós vamos fazer isso se nós não formos tratados por Ele? Se nós não formos trabalhados pelo Senhor? Se nós não permitirmos que o Senhor arranque de nós aquilo que não pode ficar em nossa vida e que Ele coloque sobre nós aquilo que Ele deseja colocar. O caminho de Deus é perfeito e essa obra de Deus, ela é perfeita. E Deus deseja que nós andemos por este caminho. Em segundo lugar, meus irmãos, a obra de Deus,
para nós serve para que nós tenhamos uma vida abundante nesta terra. Embora nós tenhamos por vezes aflições, lutas, perseguições, dificuldades que nós não planejamos isso. Às vezes as coisas vêm de fora, às vezes as pessoas com quem que nós simplesmente nós contávamos com ela nos decepcionam. Embora passemos por coisas tão difíceis, tão cruéis, nós podemos dizer que nós temos uma vida abundante no Senhor, porque a palavra do Senhor foi plantada em nós, a graça de Deus foi colocada em nós, um novo edifício foi construído sobre nós, e todas essas coisas não podem nos abalar, porque nós estamos estruturados em Cristo Jesus. Nós não estamos isentos de passar por lutas e aflições, meu irmão e minha irmã, mas a palavra de Deus diz que quando nós estamos construídos no Senhor, nós somos como aquele edifício construído sobre a rocha. Pode vir a tempestade que for, pode vir o vento forte que for, ela não será abalada. Então, para isso serve esta obra de Deus, para que nós tenhamos vida abundante nesta terra, para que nós tenhamos felicidade nesta terra, embora as lutas sejam ferrenhas, embora as dificuldades sejam grandes, nós possamos revelar a grande vontade de Deus para nós, o grande plano de Deus para nós, os seus propósitos eternos para a nossa vida, sejam, por fim, manifestados nesse mundo, para que o mundo conheça o que significa ser de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, meu irmão e minha irmã, a obra de Deus em nós ela é feita para que nós o sirvamos com zelo e amor. E eu pergunto a você, como é que está a sua vida de serviço ao Senhor? Eu não estou falando de coisas religiosas. Eu não quero falar aqui de ritos religiosos, mas eu quero falar de vida no Senhor, vida que você vive no dia a dia, que você faz a obra de Deus, que é levar a sua palavra, que é testemunhar de Cristo, que é levar os pecadores aos pés da cruz de Cristo, que é ministrar a vida das pessoas a graça e a misericórdia do Senhor. Aquilo que Deus colocou em você, aquilo que Deus imprimiu na sua vida, como é que você está no seu dia a dia? Eu ouvi uma vez uma expressão de que muitos crentes são como agentes secretos de Deus. Eles estão nas faculdades, eles estão nas escolas, eles estão no seu trabalho, eles estão em qualquer lugar deste mundo. Mas ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é servo de Deus. Ele é agente secreto de Deus, é o 007 de Deus. Porque sua vida está misturada com aquele povo, parece que você é como um deles. Mas você é servo do Deus Altíssimo e a luz do Senhor deve brilhar onde você estiver. Para isso, Deus nos levantou, para que nós o sirvamos com zelo e amor. Onde quer que nós possamos ir, a luz de Cristo vai refletir ali naquele lugar. Quando nós chegarmos ali, as pessoas vão dizer assim, nossa, o que aconteceu? Porque há algo novo aqui entre nós. Eles vão reconhecer que a luz do Senhor está na sua vida. A Bíblia diz, onde pisar a planta do vosso pé, disse Deus a Moisés, onde pisar a planta do vosso pé, eu vou lhe terei dado. Disse isso a Josué, não a Moisés, desculpe. Onde pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo darei. Porque eu prometi isso desde Moisés, eu darei isso a você. Então, meus irmãos, serviremos a Deus com zelo e amor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Amém? E em quarto lugar, a obra de Deus em nós é para nos preparar a cada dia para nos levar para o céu. Meu irmão e minha irmã, Deus não vem e faz uma obra tão grandiosa como essa em nossa vida para vivermos nessa vida como se ela tivesse um fim em si mesma. Não, não é isso. Como nós dissemos agora há pouco, nós estamos aqui de passagem.
E como nós estamos de passagem, nós temos aqui um grande propósito, temos uma missão, e essa missão é levarmos cada vez mais pessoas ao conhecimento da glória de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus em Cristo Jesus, e também para nos preparar para um dia nós estarmos com Ele eternamente no céu. Para sermos arrebatados com o Senhor, para desfrutarmos eternamente dele e da sua glória. Pois nós estamos aqui verdadeiramente de passagem. E não ficaremos aqui. A nossa morada eterna está guardada com o Senhor Jesus. A glória que o Senhor preparou, diz a palavra, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa morada do Senhor, ela foi comprada, ela foi nos dada, e a nossa vida foi comprada com sangue precioso. E Ele nos fez isso para que nós pudéssemos vencer a morte, vencermos o pecado, vencermos o diabo, vencermos o mundo e nos apresentar diante de Deus, irrepreensíveis, servos de Deus, filhos de Deus, e nos apresentarmos diante do Senhor para vivermos com Ele por toda a eternidade. Graças a Deus. E eu faço aqui uma pergunta para você. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já disse para Ele que você deseja que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida? Para que Ele venha e construa sobre a sua vida um novo edifício. A glória do Senhor seja manifestada em sua vida, para que alcance a todos aqueles que estão ao seu redor. Então, meu irmão e minha irmã, eu digo para você uma coisa: permita que o Senhor Jesus entre no seu coração e que Ele seja o construtor de um novo edifício, de uma nova casa, de um novo lugar de habitação, onde a graça e a glória do Senhor será manifestada através da sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar o seu coração, que nessa noite Deus traga a você alento ao seu coração. E se você, com tantos anos, que diz eu sou crente em Jesus, não tem experimentado essa nova visão de Deus e tem vivido uma vida tão rasa, diga para o Senhor: Senhor, reconstrói. Eu me rendo ao Senhor, eu não quero mais ser do jeito que eu sou. Porque é certo, irmãos, que tem muita gente que é assim. Tem crente que é ranzinza. Tem crente que é duro na queda. Tem crente que parece que não enxergou algumas coisas com Deus. Mas você é bom terreno. Deus quer mexer em você e reestruturar a sua vida. A cada dia que passa, Ele vai falando ao nosso coração e Ele quer reestruturar a nossa vida para glorificar o seu próprio nome, para usar a sua vida, para que você não fique no raso, meu irmão, minha irmã, para que você se aprofunde nas coisas de Deus e você o conheça e você seja a luz do Senhor, você seja realmente sal da terra e luz nesse mundo, para que você seja usado por Deus como um atalaia do Senhor, como alguém que vai ser um abençoador nesse mundo. Faça isso. Diga para o Senhor: Senhor, faz de novo. Eu estou aqui, Senhor, mexe comigo, me reestrutura, me ensina a ser crente, me ensina a confiar no Senhor. Nós temos visto tantas dificuldades nesse mundo, tantas coisas ruins, e nós precisamos deixar Deus agir em nosso coração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este tempo que pudemos ministrar a Tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, a fazer todas as coisas conforme o Teu querer. E em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, em nome do Senhor, que as coisas que estão erradas, ó Pai, precisam ser refeitas, mas refeitas pelo Senhor, pelas Tuas mãos, sabendo, Deus, que tudo aquilo que o Senhor faz em nós é perfeito e vem das Tuas mãos, do Teu coração, e o Senhor o fará com graça, com amor, com harmonia, para que possamos glorificar o Senhor e sermos usados por Ti. Nós pedimos essa noite, fala conosco, ministra a nós, e nós possamos, em nome de Jesus,
nos voltarmos a Ti e permitir que o Senhor nos use e nos capacite. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, ó Pai. Em nome dele oramos. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Seja esta pessoa que Deus deseja para a sua vida. Entregue-se a Ele e deixa o Senhor fazer toda a boa obra que Ele tem para fazer e completar na sua vida. Em nome de Jesus. Um abraço. Fique com Deus. Amém. Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está fazendo um jardim em mim. Eu estou em construção. Deus está me ensinando. Eu estou aprendendo. Deus é paciente comigo. Ele é meu Pai, Ele é meu amigo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele e me rendo. Deus ainda está me construindo. Deus ainda está me construindo. E dia após dia eu estou crescendo. Deus é paciente comigo. Ele é meu Pai, Ele é meu amigo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele e me rendo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele e me rendo. Deus ainda está me construindo. Deus ainda está me construindo. Sou uma obra de amor. Sou uma obra de amor. Sou uma obra de Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está fazendo um jardim em mim. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui chegando ao final do nosso culto, e que culto tão maravilhoso que nós todos pudemos juntos, como igreja, oferecer ao nosso Deus. Um culto de louvor, um culto de gratidão, um culto de adoração,
um culto de palavra, de comunhão uns com os outros, um culto em que cuidamos das nossas crianças, que edificamos os nossos irmãos, fortalecemos mutuamente uns aos outros. Isso é uma coisa que agrada muito o coração de Deus. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que bela palavra do nosso colega pastor Hermes sobre a obra de Deus em nós, né? O projeto que Deus tem e está realizando na vida de cada um de nós. E aquele que começou a boa obra, obviamente, vai concluir. Não estamos ainda plenos, somos ainda obras inacabadas de Deus. Ainda Deus dará um fim em cada um de nós, no sentido da sua obra, e vai nos restaurar por inteiro, por completo, e nós seremos perfeitos aos olhos do nosso Deus naquele dia. Que coisa tremenda. Vamos orar, pedindo que Deus abençoe a nossa semana, que estamos aí adentrando, que seja uma semana de muitas novidades, de muitas bênçãos, de muito socorro, de muita provisão, de muita graça do nosso Deus. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado por tudo quanto hoje ouvimos, aprendemos, recebemos e também lhe oferecemos hoje. Que te agradecemos, a Deus, por esta oportunidade que temos por meio desse instrumento. Pelo menos a possibilidade de estarmos juntos dominicalmente para nos encontrar, para ouvir e receber de Ti e também oferecer a Ti a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa oração. Obrigado por tudo quanto ouvimos hoje, obrigado por tudo quanto aprendemos hoje. E agora, ao nos despedir, suplicamos que os Teus filhos possam desfrutar, Senhor, desta semana dos Teus cuidados, da Tua provisão, dos Teus livramentos, que eles tenham paz em seus corações, alegria no seu viver, fé para crer nas promessas de Deus e consolação nos momentos difíceis e tristes, possivelmente desta semana. Traz os Teus milagres, traga, Senhor, as Tuas bênçãos sobre o Teu povo. E a nos pedir agora, suplicamos que todos desta semana desfrutem no seu viver e em família da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do amor do nosso Deus Pai e das consolações do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Não esqueça dos trabalhos da semana, senhores pais. Assistam os trabalhos do Ministério Infantil, o culto infantil todas as terças-feiras. Participem das reuniões de quarta-feira de guerra, das 6 da manhã às 6 da tarde, em oração. Entram lá, ora, faz sua oração. Também participem das quintas-feiras, um tempo com seu pastor, na série sobre como ser feliz. Quero encontrar vocês lá todas as quintas-feiras. Os juniores, ao sábado de manhã, com aquela série maravilhosa que estamos cada sábado publicando, e o domingo juntos aqui. Por favor, participem, agendem esses trabalhos, compartilhe com seus amigos, seus familiares esses vídeos, vizinho, amigos, compartilhe com seus inimigos também, enfim, porque é uma maneira de nós evangelizarmos. A igreja, mesmo não podendo se reunir fisicamente, estamos juntos espiritualmente trabalhando, porque o templo pode estar fechado materialmente falando, mas a igreja está viva, avançando. Amém? Então faça isso, participe, divulgue, compartilhe, nos ajude a repartir e semear a palavra de Deus a muitos corações. Amém? Deus abençoe, fique em paz. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.